Eu sou Paula Paulisten, sou guardiã da Irmandade Rosa Dourada. Estamos aqui hoje preparados para mais uma live. A live de hoje é bate-papo com mentores e é algo que quem acompanha o trabalho da Irmandade Rosa Dourada sabe que esse dia ia chegar. Eu sabia que nós caminharíamos para este lugar em que os mentores teriam um espaço exclusivo para falar. Isso começou um tempo atrás numa live que eles pediram para fazer sobre como conversar com o mentor, né? E foi uma live muito legal, amei fazer essa live. E quando finalizou, eu percebi que a gente podia fazer isso de maneira feliz, alegre, amorosa, fluida. É uma live que até hoje algumas pessoas comentam, né? Como começaram a se conectar com seus mentores por meio daquela live. E aí, né? Para quem acompanha aqui também sabe que nas últimas semanas, ainda não deu 2 meses, eles começaram a ganhar um espacinho ali, né? No final das lives temáticas que vão permanecer, né? E eles ganharam esse espacinho e esse espacinho foi aumentando. Aí eles pediram pra gente fazer o quê? Um quadro para eles lá no YouTube. Então faz 2 semanas que a live estava sendo cortada e separada. Vocês perceberam? Eu percebi, tô só de olho. Eu sou muito obediente, mas além disso sou muito feliz, né, de poder fazer esse trabalho, de poder trazer essas informações e poder incentivar a intermediação entre mentores e mentorados. Por quê? Porque a Irmandade Rosa Dourada, ela vai além, né? Além de eu ser esse canal. Então, por exemplo, nas rodas de cura, a gente tá treinando acesso, a utilização ao plano superior, né? A conversa com os mentores. Então, o meu grande objetivo, né, pessoal e da equipe também que tá aqui, é que cada pessoa encontre este lugar, né? Que consiga sintonizar a comunicação com seus mentores. Eles estavam conversando comigo aqui antes de começar e uma das coisas que eles falaram foi o seguinte: nós já passamos por várias energias no planeta Terra e nem sempre foi possível com que as pessoas conseguissem sintonizar mais facilmente a equipe espiritual. Mas todo mundo deve conhecer um pouco da história, pelo menos aqui para o Ocidente, né? Allan Kardec, quando ele sintetiza o material aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O livro dos médiuns, ele abre uma doutrina e abre um caminho. Eu não sou espírita, não trabalho em nenhum centro espírita, mas faço parte desse grupo de médiuns que veio trabalhar nesta facilitação para que as pessoas se sintam o quê? Potências para que elas recuperem a sua essência e consigam se conectar diretamente ao plano espiritual. A forma como cada um faz isso é muito individual. É claro, eu sei, e por diversas razões, que nem todas as pessoas vão ter uma mediunidade de clarividência como eu tenho, clareaudiência, né? Entre outras faculdades mediúnicas. Eu entendo isso, mas ainda assim todos temos faculdades mediúnicas, né? Então, portanto, a gente deve, no autoconhecimento, a gente pode, né? No autoconhecimento, encontrar esse lugar, né? De acesso, né? À sintonização à equipe espiritual. Porque os mentores, sobretudo, são grandes amigos. Vocês sabiam que a maior parte dos nossos mentores foi a gente que escolheu antes de vir? Todos nós, quando nós nascemos, nós temos um mentor, no mínimo um mentor. Eu falo mentor no masculino, tá, gente? Mas pode ser energia feminina e energia masculina, tá? Não é nada disso, não. Então, todos nós temos, e grandes amigos nossos, né? Grandes amigos. E eles se apresentam por quê? Porque nós temos um véu do esquecimento e também porque a gente é muito amparado pela equipe espiritual sempre. Nós sempre somos amparados pela equipe espiritual em qualquer situação, tá? Bom, vamos lá. É a primeira vez que eu começo a live diretamente com os mentores. E eu vi que eles organizaram tudo no plano espiritual e agora
Eu vou ver como eles vão organizar aqui, né? Já que é a primeira vez. Tá. A gente vai chamar, eles estão falando que a gente vai chamar uma pessoa por vez, não é todo mundo. Hoje vão ser 5. Eles estão falando aqui, 5 pessoas. Só que eles falaram assim, Pela, você sabe, né? São 5 pessoas, 5 mentores que conversam com seus mentorados, mas a mensagem serve para todo mundo. Porque a gente prepara de maneira estratégica. Eu tô olhando aqui que meu mentor fica aqui, tá? Eu olho pra cima porque eu sei que ele tá aqui, né? Uma dica aí, normalmente o mentor está do nosso lado direito conversando com a gente, tá? Enfim, então são 5 mensagens que servem para a egrégora de um modo geral, mas são mensagens que vão ser passadas diretamente para a pessoa, como é o nome? A la modo que mentores fazem. E aqui é um outro ponto importante, tá? Existe um objetivo também com esse tipo de trabalho, que é esclarecer como que o mentor se comunica e que tipo de comunicação tem o mentor. Por quê? Porque a gente não pode fechar os olhos para a incompreensão de que muitas vezes a gente está sendo orientado por obsessores. Então, são pessoas e energias que não querem o nosso bem, mas ficam ali falando e a gente acha, falou comigo, entendi. Às vezes não é. Quando vem da equipe da luz, a mensagem é amorosa, ela é estritamente amorosa, ela nos leva para perto da espiritualidade. Se vocês ouvirem uma cachorrinha aqui, é que ela tá aqui, ela pode estar vendo alguma coisa, ela tá aqui meio chorosa, mas tá tudo certo, viu? Vamos lá. Ela faz parte, inclusive, eu falo, ela é minha guardiã, ela me ajuda. Então vamos lá, são 5 pessoas, né? E a gente vai chamar uma por uma. Então tem pelo menos 3 pessoas, parece que já estão aqui na live nesse momento. Só anotar aqui. Não sei como vai ser, gente, é aqui, mas já estão acostumados, né? Então vamos lá. Ok, então eu vou chamar a primeira pessoa, eu coloco aqui o nomezinho. Tá, a primeira pessoa que eles estão chamando aqui é Liliane Mira. Não sei se eu falei certo, tá num perfil chamado Eu Sou Fêmea Sagrada, psicoespiritual e sacerdotisa. Seja bem-vinda. Então vamos lá, Liliane. Vou me concentrar, tomar minha aguinha. Opa, aqui não é só uma mentora, aqui apareceu muitas pessoas estão entrando. Só para eu descrever para vocês, eu vejo como se fosse uma sala. Eu vou começar a chamar carinhosamente de a sala de reunião dos mentores. É assim com todos os médiuns? Possivelmente não, mas comigo é assim, tá? Eu vejo essa sala, às vezes ela é auditório, vou até olhar para cima aqui, porque é assim que funciona. Beleza. E aí, tá entrando várias mulheres, eu vejo várias energias femininas entrando aqui. E elas representam as fases do feminino. Eles estão falando aqui, tá? Tem alguém principal falando comigo aqui. E aí, eu vejo entrar tanto uma criança quanto uma menina moça, uma mulher adulta e uma anciã. Então, tá a representação aí das fases do ciclo de vida do feminino. Essa mentora que tá falando comigo, ela diz o seguinte: nós gostaríamos de te falar, Liliane, que o processo mais importante de integração do feminino dentro de nós é o reconhecimento das nossas próprias feridas internas. Muito mais do que nós reconhecermos isso no outro, é reconhecermos isso na gente. E que elas acompanham muito a sua predisposição em auxiliar muitas pessoas. E elas são muito felizes e orgulhosas por isso. Só que ao mesmo tempo, ela também gostaria de dizer que
elas gostariam que você se entregasse aos cuidados delas. É algo como assim, existe um grupo de mulheres que gostaria de cuidar de você. E isso é o feminino também, é o receber esse auxílio, esse cuidado e essa nutrição. E aí ela tá me dizendo aqui que muitas vezes você fica muito preocupado em auxiliar as outras pessoas, mas acaba relutando muito em receber cuidados. E aí só uma questão aqui, o meu mentor entra e fala, essa mensagem ela serve para todas as pessoas têm dentro de si, ele falou, sempre vou lembrar isso, a energia masculina e a energia feminina. E a energia feminina, ela recebe também, como que é? Ele falou, o que eu chamo de a lei do amor é dar e receber. Então, isso que está sendo falado aqui pelas mentoras de Liliane, vai nesse lugar da lei do amor, né? E na lei do amor a gente não só dá, mas a gente também recebe. E aí ela fala assim, ela me mostra aqui é como se fosse a gente estivesse num lugar que tem um piso de madeira, tá? E aí tem um pano no centro, tem uma roda de mulheres ao seu redor, ela tá mostrando imagens, tá? Tem uma roda de mulheres, tem várias velas acesas aqui, tipo assim, como se você estivesse num spa espiritual, eu vou usar esse nome, tá? Mas é é isso que ela quer dizer, para você se prover este cuidado, para você aceitar receber este cuidado. Por quê? Porque é preciso balancear as energias do dar e receber na sua vida. E muitas vezes ela fala, a gente se preocupa de ver você dar, né? Dar, mas você não aceitar receber. E quando isso acontece, por que ela tá vindo propor isso? Primeiro porque há esforço físico, ela fala, o nosso corpo físico sente. E também ela fala que essa energia de receber as coisas, ela é muito poderosa, ela tá falando, é muito poderosa. A energia feminina, ela tem um poder inato. E para as coisas que você planeja para sua vida, ou as coisas que você está trilhando aí, inclusive na sua, como é o nome? Na sua, olha, eles usaram um termo que eu não conheço, na sua candidatura espiritual, eu não sei o que é isso. Eles assim, inclusive nesse sentido, é importante que você exercite agora mais o receber. Certo? E tem alguma coisa que ela está falando aqui também, que isso reverbera no grupo onde você faz parte. Então, vamos supor assim, eu tenho uma teoria, eu falo para as pessoas da importância do dar e receber, da importância de cultivar o feminino. Mais importante do que falar é eu ser o exemplo de quem recebe, entendeu? Por quê? Porque senão fica uma estagnação, muitas vezes até coletiva, porque as pessoas não sabem bem como fazer. Outra coisa, ela falou, eu comecei falando eu comecei te orientando falando sobre feridas emocionais, né? Ela tá te aconselhando a você buscar ajuda para você compreender o porquê há bloqueios para receber as energias amorosas. Eu não sei bem como é que funciona, viu? Mas meu mentor entrou no meio. Não sei bem como é que é as coisas. E ele falou o seguinte, que uma das grandes filosofias de vida todo mundo fala, eu quero viver o amor, eu quero estar sintonizado ao amor, o que muita gente até traduz como amor homem e mulher, enfim, amor familiar e tal. Aí ele fala, mas o amor é uma energia, é uma abundância do universo, não é assim? Pronto, Deus é amor, Deus está em tudo, não é assim que funciona? Ele tá falando? Pois é, então, ele fala, é como se a gente, ao receber, a gente tivesse, ao olhar as nossas feridas para receber esse amor, a gente estivesse desbloqueando a maior parte das questões da nossa vida. Então, muito mais do que a gente falar, olha, é importante dar e receber, é importante eu descobrir, eu entender o porquê eu não gosto de receber. Porque esse não gostar de receber, ou não se permitir receber, ou estar, né, nesse lugar de não recepção, é fruto de feridas emocionais. Eu acho que vai ser assim, vai sempre ter um palpite no meio, tá? Agora ele saiu, aí volta pra sua mentora. Aí ela fala, tem uma outra coisa aqui que é importante,
para você, que ela falou, a gente não veio representado nessas fases todas aqui da criança, da moça, da adulta e da anciã à toa. É como se você estivesse no momento da sua vida em que você fosse integrar essas 4 faces do sagrado feminino. Você é uma sacerdotisa do feminino e isso significa muito mais para você do que para as pessoas que te acompanham. Então, você é a primeira pessoa a integrar isso, né, dentro do seu núcleo. E ela tá te fazendo esse convite. É como ela me fala aqui, eu não sei, me parece que ela fala que ela já jogou isso, já chegou de diversas maneiras, mas ela tá reforçando uma mensagem. Não é nada que você não saiba, mas talvez seja um reforço, ela tá dizendo aqui. Aí ela se aproxima de mim, aqui eu tô projetada nesse lugar, tá, gente? Por isso que eu falo assim, ela faz como é o nome disso, gente? Sabe como as benzedeiras que faz, tipo, benze a gente? Ela tá fazendo alguma coisa em mim, pérola, aqui lá em cima, na região aqui da barriga, no útero. Eu agradeço a ela, agradeço o carinho, agradeço a todas as energias amigas aqui que tiveram para orientar. E ela fala assim, até mais, até a próxima. E aí elas começam a sair. Essa é a mensagem que a sua mentora, sua equipe de mentoras, Liliane, gostaria de lhe passar, tá? Ok, enquanto elas saem, volto aqui. Tomar água. A água me ajuda muito nos processos espirituais. Outra dica aí, né? Tomar água é importante não só para o corpo físico, mas principalmente para o corpo energético também, né? Para a gente fluir as emoções, fluir a capacidade que a gente tem de conexão espiritual. Precisa de água, né? Então vamos lá. Eu vou partir agora para chamar outra pessoa que esteja aqui e a Liliane escreveu, gratidão imensa a você, Péola, equipe espiritual e mentores. Eu que agradeço a confiança, né, e a oportunidade. Agora eu vou chamar alguém, aqui que eu não sei quem, eu venho aqui, pego o nome. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vejo todo mundo aqui. Pronto. Marília Mesquita. Me mostra que tem 27 pessoas, mas por algum motivo, eu não sei se aparece todo mundo aqui pra mim. Marília Mesquita. Não me parece que nos nomes aqui apareceu 27, deixa eu ver. Mas a gente vai aprendendo, né? Com certeza não tem 27 pessoas aqui que aparecem pra mim. Eu não sei como é que eu vou resolver isso, mas vamos lá, tá? Marília. Se aproxima, já chegou o seu mentor, né? Eu tô vendo, lá não vi, mas aqui eu tô vendo. A gente vai ver como é que a gente resolve isso. Eu tô aprendendo aqui que é a primeira vez, né, que a gente faz assim, desse jeito. Então vamos lá. Marília, se aproxima, você tem um mentor, que inclusive eu já conheço, né? Já conversei com ele outras vezes, de energia masculina. Ele vai contar uma história, tá? E eu vou narrar a história que ele tá contando. Tem um livro chamado A Metamorfose, de Franz Kafka. E nesse livro, A Metamorfose, o personagem principal, ele vive uma vida muito regrada aí no trabalho, né? Como que é? Trabalha e dorme, trabalha e dorme, trabalha e dorme, trabalha e dorme. E certa vez ele acorda e ele se vê como uma barata. E aí ele tá falando aqui, o que acontece? Quando a gente se vê como uma barata, significa algumas coisas. Primeiro, que a gente já animalizou, ou seja, que a gente muitas vezes está deixando a nossa humanidade de lado. E a humanidade muitas vezes é o nosso sentir, esse é o dom mais poderoso que a gente tem,
É isso, a empatia, o sentimento é o que nos torna humano. Mas no seu caso não é exatamente essa a questão, né? Ele fala aqui que não é segredo que ele vai falar para você, mas que o que acontece quando as pessoas veem uma barata? É muito comum as pessoas quererem o quê? Poste na barata, né? Mata a barata. Ai, gente. Então, o que acontece? A gente se posiciona num lugar em que muitas vezes as pessoas vão pisar na gente. É isso que ele quer dizer. Tá? É sobre o seu ponto é especificamente esse. E aí ele fala assim, quanto mais a gente fica nesse lugar, mais as pessoas vêm, ó, pisam na gente, certo? Ok. E aí ele fala assim, você é tão amada por mim, tão querida aqui no plano espiritual, tem tanta coisa guardada dentro de você, querendo sair para fora, sabe? Querendo ganhar vida, querendo ganhar corpo. Ele fala, você tem tantos projetos lindos para colocar a serviço das outras pessoas, a serviço de você mesmo, a serviço da sua família, ele tá falando aqui. E então, por que você ainda ocupa esse lugar? Ele tá perguntando aqui, por que você ainda permite que as pessoas pisem em você? Aí ele tá falando, corta o meu coração, ele tá falando aqui, de ver que muitas vezes as pessoas estão fazendo isso e que você talvez esteja aceitando isso, ele tá falando aqui. E a gente que vê daqui fala, mas poxa vida, a Marília, ela não merece, ele tá falando aqui, tá? Então, justamente a live e essa comunicação que ele tá fazendo aqui agora é um convite para você, né? É um convite para você acreditar que há muitas coisas boas dentro de você. Acreditar que você tem muito a oferecer. Acreditar também numa luz que você carrega dentro de você, sabe? Só, ele falou assim, é só quando você virar os seus olhos para essa luz interna, para esse reconhecimento do que carrega dentro de você, que você vai conseguir renascer. Aí ele mostra aqui a imagem da barata, como se você saísse daqui de dentro, sabe? Você sai daqui e aí você sai tão linda, gente. Olha, parece uma princesa, ele mostrando aqui a imagem, sabe? Toda brilhante, toda feminina, né? Toda assim, como é o nome que ele falou? Toda trabalhada na servidão, ou seja, né, servindo a você e ao próximo. Aí ele fala, então o que precisa acontecer para essa realidade ancorar, né, dentro daquilo que você merece, você tem merecimento. Ele fala assim, você precisa olhar para dentro e reconhecer algo que é seu. Você tem que olhar para você e valorizar quem você é, a luz que você é, a energia que você tem e o bem que você tem para passar para as pessoas. Ele falou assim, ele tá falando assim, ele me chamou pelo meu nome daqui mesmo. Ele falou assim, Péola, eu não aguento mais ver a Marília sofrendo desse jeito. É isso que ele tá falando. Eu não aguento mais ver pessoas pisando nela. Aí ele falou assim, eu queria tanto que a Marília mudasse, que ela olhasse para ela. Então, por isso que eu tô aqui falando com ela hoje. Tudo bem? Muito carinhoso ele, pegou minha mão lá na projeção, né? Deu um beijo na minha mão. E está se despedindo, Marília. Essa é a mensagem do seu mentor para você. Como que é? Ele se disse um velho amigo. E realmente ele tem uma aparência mais anciã, agora que ele se permitiu ver, né? E eu tô agradecendo ele, e aí eu volto pra cá, inclusive para dizer isso, né? Muitas vezes a gente tá diante dos nossos mentores, eles são só eles se mostram como uma energia, tá? É energia. Se eles colocarem alguma roupagem e falarem nome, é só por questões de, sabe? Porque eles querem isso, mas isso não é o mais comum, tudo bem? Então vamos lá? Eu vou chamar mais uma pessoa, a gente já vai emendando aqui, vou tomar minha aguinha.
Vocês estão gostando? Eu também adoro, gente. Eu sou suspeita pra falar. Eu amo mentores. Amo. Não poderiam ter me colocado um trabalho mais legal na vida. Eu amo isso aqui. A Marília tá falando, obrigado, Péola, por ser esse canal e obrigado ao meu mentor por tanto amor. Eu que agradeço a oportunidade. Isso aqui, gente, é me colocar num parque de diversão. Eu amo. Então, vamos lá. Agora eu vou abrir aqui. Tem 30 pessoas. Vamos ver o que aparece aqui pra mim. Tá, porque talvez não aparece. Mas eu acho que eu já sei o que é. Eu acho que eu já sei o que é. Beleza. Eu vou tentar por um outro método. Tá, tentando por outro método agora. Ah, eles estavam falando, é um homem. Cheguei. Cheguei na pessoa. É você, Pedro? Você ainda tá aí? Pedro Mantovani. Deixa eu anotar aqui. Seu mentor falando, eis que estamos aqui de novo. Também conheço já o mentor de Pedro. E é bom assim, que tem vários amigos lá em cima, né? Acabo conhecendo. Não sei se você está aí agora, nesse momento, Pedro, mas seu mentor vai falar com você. Você entrou e eu vi seu nome aqui. Ok, Pedro. Pedro, quando ele começa a falar, seu mentor, na verdade, ele faz um gesto, ele bate palma. Ele bate palmas para você. Seu mentor, ele está te parabenizando por todas as... Ele me mostra por todas as viradas de vida que você fez. Ele tá falando isso. Viradas de vida. Viradas de vida? Olha a imagem que ele tá mostrando pra mim. Ele diz o seguinte, que antes... Houve um período aí que você tava como se fosse andando com uma venda. Aí ele falou assim, sabe, ô Péola, sabe quando a gente vai brincar de cobra cega e a gente tá procurando o caminho, tem uma venda, tá procurando o caminho? Então, o Pedro andava assim, você sabia? Eu não sei, né, Pedro? Eu não te conheço. Mas ele falava que você andava assim. Aí, de repente, ele achou um caminho. Aí ele diz, você achou um caminho e aí tirou a venda. Entende? Aí você tirou a venda, aí você tá andando nesse caminho e aí ele fala, palmas para o Pedro. Seu mentor é engraçado. E aí ele fala assim, então o meu conselho para hoje já é, primeiro, reconhecendo todo o seu trabalho, que é um trabalho espiritual, ele tá falando aqui. O comentarista vai entrar, é meu mentor. Peraí, que agora ele vai entrar aqui. Ainda bem que ele se acerca aqui em cima. Meu mentor tá falando o seguinte, para homens, essa mensagem é especificamente para homens. Homens denotam a sua espiritualidade na ação. Então, muitas vezes as mulheres, né, elas por característica buscam a espiritualidade por meio da conexão espiritual, da oração, né, do cultivo do templo interior, do acolhimento e tudo mais. Homens, eles manifestam a espiritualidade por meio das ações. E quando eu tô falando homens aqui, eu não estou me referindo a gênero, tá? Eu gostaria de deixar isso muito claro. Existem mulheres que têm energia yang, eu tô falando da energia yang, e existem homens que têm energia yin, em predominância. E não é sobre isso que eu tô falando, tá? Vocês entenderam, né? Mas o Pedro é uma pessoa, um homem com energia, ele carrega a energia yang por predominância. Como é que eu sei isso? Olhando aqui, tá? A gente consegue ver esse tipo de informação. Ok, significa, Pedro, que a espiritualidade na sua vida, ela vai se manifestar pelas ações que você toma. Então, todas as vezes que você estiver procurando a espiritualidade, saiba que a espiritualidade está nos atos que você tem. Isso é a honra, é como ele fala, na Bíblia, várias vezes fala sobre honra. Como que é? Honra e mérito, né? E aí ele fala, essa é a honra. É as ações bem pontuadas, ouvindo aquilo que a espiritualidade tem a falar. Pronto. Esse é o comentário do meu mentor. Não sei como é que eu vou fazer isso para organizar no tempo, mas enfim.
Vamos lá, agora a gente vai voltar aqui pro seu mentor. Agora ele fala que ele gostaria de te dar alguns guias para você seguir por esse caminho, cujo qual você saiu a venda do olho aqui, você tá no caminho aqui, que ele tá mostrando. Ele tá me mostrando que às vezes a gente pode encontrar, obviamente, obstáculos, né? Ele tá me mostrando um caminho e tem uma pedra. E ele fala que quando a gente encontra esse tipo de obstáculo, não convém a gente pegar e ficar chutando a mesma pedra, né? Você vai ficar chutando essa pedra? Ele fala, não, o que vai acontecer se eu ficar chutando a pedra? Eu vou machucar o dedo no pé, ele falou, não adianta. Faça como as águas, contorne a pedra. Ele fala, conselho número 1, certo? Pronto. Conselho número 2. Ele fala que nem sempre é fácil a gente descobrir bem o caminho que a gente deve seguir. Então a gente fica com dúvida, não fica? A gente pode ficar com dúvida. E aí, cada pessoa tem uma maneira de encontrar a resposta. Cada pessoa tem seu jeito, ele falou assim. Eu vou falar sobre qual é o seu jeito, é para você. Você é uma pessoa que encontra a resposta na sua vida por meio, como se fossem de exemplos de outras pessoas. Eu tô falando isso porque ele me mostra você observando o mundo. É como se você olha para. Entendi. Você precisa olhar para onde você quer ir e compreender como as pessoas que estão nesse lugar para onde você quer ir, o que elas tomaram de atitude na vida delas. Que tipo de virtudes elas estão cultivando, sabe? Quando que elas deram uma virada na vida delas. Você é uma pessoa que aprende por experiência dos outros. Isso tem dois lados, ele está dizendo aqui. Um dos lados é o seguinte: você tende a não repetir o erro que outras pessoas já cometeram. Ele falou, olha que coisa boa. Foi por isso que você escolheu essa forma de aprendizado. Mas, por um outro lado, tem um desafio, né? A vida é assim. Aí ele falou, qual é o desafio? O desafio é justamente você se conectar à história de outras pessoas. Ele falou, tá vendo? Então, a gente tem sempre todas as coisas, como que é? Tem a face de duas moedas. Então, agora ele falou, agora eu vou para o último conselho, como me conectar verdadeiramente com as outras pessoas. Realmente, aí ele fala assim, escolher estar com pessoas e lugares que querem o mesmo que você quer. Ele fala, não faz sentido a gente andar em grupinhos ou lugares em que as pessoas estão alheias às próprias questões ou que as pessoas não querem nada com nada. Aqui ele tá falando meio, tem que dar uma revisada aí nos lugares. Ele falou assim, não quer nada com nada ou pessoas que às vezes te atrapalham. Ele tá falando assim, falam coisas pra você que tentam tirar você do caminho. Você é forte, tem sido guerreiro, tá no seu caminho. Mas você precisa mesmo de estar se relacionando com essas pessoas? Claro que não, né? Ele mesmo já responde, claro que não. Então esses são os conselhos que eu queria te deixar no dia de hoje. E acredite, tem muita gente esperando você chegar na roda que vai te colocar pro alto. Aí ele tá começando a se despedir, meu mentor entra e complementa aqui, né? Ele diz o seguinte, ele tá falando que tem uma coisa que muita gente fala, que nós somos resultado das convivências que nós temos com as pessoas. E nada é mais verdadeiro do que isso, né? Aí ele usa a sua frase, Péola. Tem uma frase que eu falo, quem anda com porco, farelo come. É um ditado, não é minha frase, obviamente. Mas é isso, pra gente tomar muito cuidado com as pessoas que a gente está se envolvendo. Porque nós acabamos, sem perceber, seguindo uma média das pessoas que a gente se relaciona, sabe? Então, isso finaliza aqui o conselho para você, Pedro. E eu agradeço a sua confiança e também aqui o aconselhamento do seu mentor, muito querido ele. Viu? E do meu mentor também, mas meu mentor tá aqui. Vamos lá? Muito obrigada. Se Pedro não tá aqui, o nome dele estava aqui, vai ficar salvo, tá? Mas ele entrou, eu vi aqui.
Eu não abri mais lá por cima. Tô abrindo aqui pelas coisas. Agora, a gente vai chamar ainda mais 2 pessoas. E, gente, vamos pegando as mensagens, mesmo que seja para outra pessoa, mesmo que seja para outra pessoa, pode servir para você. Quando eu falo opa, gente, é porque como eu sei quem é a pessoa, eles estão aqui e eu sinto um puxão aqui no meu plexo solar. É a forma de comunicação, tá? Eu já me acostumei. Mas quando eu chego no nome da pessoa, faz assim, ó, tum, ai, já entendi. Pronto, uma outra informação. Nós nos comunicamos com a equipe espiritual muito pelo plexo solar, viu? É importante a gente manter a limpeza dos chakras também. A pessoa que eles estão chamando aqui é Thaís Miller. Oi, Thaís. Thaís Miller. E o seu mentor querido e brilhante, colorido, já está aqui. Alguns mentores eu já conheço já. Então vamos lá. Ele tá me cumprimentando, tá falando, oi, Pela, tudo bem? Tal, beleza. Eu não sei o nome exatamente, mas eu sei mostrar imagens depois, tá? Existe Como é? Tá. Ele tá me explicando o seguinte: existe um negócio, uma tecnologia maia de marcador do tempo. Como é que é o marcador do tempo? Você coloca uma pedra no eixo central e aí coloca outras várias pedras e formam como se fosse um círculo de pedras que dá pra gente andar por dentro, certo? Ok. E aí, de acordo com como o sol pega nesse círculo de pedra, ele faz uma sombra para um lado ou faz uma sombra para o outro, certo? Então, por exemplo, ele tá dizendo isso que é o seguinte: às vezes a gente ilumina uma sombra nossa para um lado, aí o universo muda astrologicamente, né? E aí aparece uma sombra do outro lado. Por quê? Porque o sol, a luz, incidiu pro outro lado. E aí a gente fala assim, meu Deus, gente, mas de novo eu tô tratando sobre isso? Isso aqui é uma mensagem, né? A Thaís, ela é uma pessoa que eu conheço, que tá no processo de despertar espiritual, de intenso, e está lidando com várias questões internas, tá? Aqui na Irmandade Rosa Dourada, a gente tem muitas pessoas que estão com essa característica do seu trabalho interior. Isso é uma das coisas que me deixa mais feliz. E a Thaís é uma dessas pessoas. Então, o que acontece? Às vezes, quando o sol pega nesse lugar aqui, ele projeta uma sombra que a gente não conhecia ainda. Aí ele fala assim, e aí, muitas vezes a gente olha para aquilo e a gente tem o quê? Naturalmente, a gente tem o quê? Medo. É claro que a gente tem medo. Porque nós estamos lidando com, como que é? Faces profundas do nosso ser. Despertar espiritual, ele não meu mentor tá entrando no meio, tá? Ele tá aqui. Ele é o comentarista, vou falar assim. Despertar espiritual não é falar, eu sou good vibes, né? Olha que coisa boa na minha vida, agora eu sei que eu tenho um fragmento de alma, eu vim de tal lugar, eu já fiz tal coisa em outra vida. Não. Despertar espiritual e de consciência é a reforma íntima. No espiritismo já se fala muito sobre isso. Mas é a própria, como é que é o nome que ele usou aqui? Aqui na Irmandade Rosa Dourada a gente usa o acesso à câmara do coração. Então a gente tem que tirar todas as dores que tem no meio para chegar lá, não é isso? Pronto. A Bíblia muitas vezes fala sobre isso. Você está falando aqui, é exatamente isso que quer ser dito lá. Não só a Bíblia, da forma como ela tá, como os apócrifos, ele tá falando aqui. Quem não conhece apócrifos, eles indicam pesquisar. Por quê? Porque tem partes da Bíblia que foram escritas por apóstolos que não estão na Bíblia. E que lá fala-se muito sobre esse despertar da alma espiritual. Beleza? Mas que a Bíblia hoje, ela também fala. A forma como ela foi juntada, né? A forma como ela está construída também fala. Ok, agora o comentarista vai sair e vem o outro mentor. Vocês vão achar que eu sou doida. E vem o seu mentor. E aí, ele me mostra uma ferida que ela é
Ele fala assim que ela tá muito na superfície e que muitas vezes você se vê dentro dessa ferida e, pode ser que as coisas fiquem escuras aqui. Eu tô falando isso porque ele tá me mostrando, eu tô entrando no seu campo, né? E acabo vendo, né? Fica meio escuro. Então vamos aos conselhos. Ele falou: eu vim aqui para aconselhar. A primeira coisa, a primeiro conselho que ele dá é: se uma ferida ela veio à tona, é porque você tá pronta para curar isso. Né? Se algo que você não sabia que existia ou ainda não tinha acessado veio, é porque, né, está na hora. Outra coisa, existem trabalhos que a gente faz na vida que eles são individuais, ou seja, por mais que outras pessoas tentem nos apoiar na nossa trajetória, existem mergulhos que só a gente pode dar. E esse é o caso do que está acontecendo agora. É como se talvez você estivesse procurando solução para as coisas bastante fora, o que tudo bem, veja, às vezes na vida a gente precisa justamente disso. Agora sou eu falando. Inclusive do Pedro, a gente falou sobre isso, né? Sobre buscar coisas fora. Mas no seu caso, Thaís, nesse momento, é, não é esse o caminho. O caminho é para dentro. É como se ele me usou um termo que ele diz assim: sabe quando a gente toma vacina e a vacina ela vai produzir na gente os anticorpos para a gente reagir às ações? Então, é mais ou menos isso. Quando você entra e você acessa essa ferida, é quando o seu corpo está produzindo anticorpos. Então, é particular, é seu. Não tem como outra pessoa produzir anticorpos para você, é você mesmo, entendeu? Ele está falando assim. Que anticorpos são esses? Emocionais, sabe? Essa cura que está vindo agora para você é uma cura emocional. Tá? Então, você está emergindo num lugar aí, numa situação, que eu não sei qual é, mas ele mostra aqui, que tem uma cura, e é uma cura tão boa, aí ele já sorri, né? Tem uma cura tão boa para acontecer, que vai revelar tanta coisa boa de você, né? Então ele falou assim: mergulhe sem medo. Ele fala assim: mergulhe sem medo. Como? Ele fala: você já conhece o caminho. Por mais que às vezes você esteja apartado, porque é difícil lidar com isso, mas volta. Como é? Meditação, ancoramento, respiração, inclusive outras práticas novas, yoga. Ele tá falando assim uma série de coisas que são, acho que inclusive novas aqui, não sei. Ele fala: para você descobrir esse caminho, você vai ter que se jogar em lugares desconhecidos. É um mergulho, ele falou, é um mergulho. Mas é um mergulho muito bom. Aí, gente, como eu sou amiga de Thaís, né? Eu não sei o que tá rolando, mas eu sou amiga de Thaís, eu já falei eu tô falando pra ele aqui, né? Eu falei assim: olha, mas vocês são engraçados, né? Às vezes a gente tá lá toda afobada, tentando resolver as coisas super difíceis, e vocês estão aí rindo. Ele falou, aí ele tá falando assim: o ego chora, a alma sorri. Aí ele fala: olha que coisa boa, Pelo. Limpou agora, acabou. Não vai mais passar por essa dor. Eu falei: é uma dúvida que eu. É uma coisa que eu sempre falo com eles, né? E é isso. Foi muito amor, muito carinho, viu, Thaís? Ele tá te mandando um abraço, eu também tô te mandando um abraço, saudades, inclusive. E ok, ele tá saindo daqui. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Obrigada você também, Thaís. Eu vou subir aqui agora para ver a próxima pessoa. Eles falaram que a gente vai atender 5, mas tem alguma coisa, gente, que o meu mentor falou aqui, que ele é o comentarista. Ele falou o seguinte: para quem tiver dúvidas sobre mentores, não sobre si, mas sobre mentores, quiser fazer perguntas, pode colocar aí no chat que ele vai responder. Mas coisas sobre o plano espiritual, tá? Não sobre si mesmo. Genérico. Ele falou que ele vai responder algumas perguntas, quem quiser falar, tá bom? Agora eu vou levantar aqui. Vou rodar aqui para ver quem mais tá aqui. Deixa eu ver.
fico subindo até eu ver eles falarem. Eu não conheço, eu vou falar da forma que tá escrito. Mimoseia.t. Eu não sei o nome. Eu vou chamar de Flor, viu? Falar pra Flor, vai ficar mais fácil. Mas eu escrevi aqui. Mimoseia.t. Eu vou chamar de Florzinha. Combinado? Vamos lá. Vou me conectar ao campo. Seu mentor se aproxima, ele tá assim, um pouco sério, viu? Ele me mostra um papel, e aí nesse papel tá escrito. Ele me mostra um papel aqui, tem várias coisas escritas nesse papel, e eu entendo que são coisas tipo. Como se fosse o trabalho dele, entendeu? Por exemplo, assim, o que ele tem feito por você? E aí, é meio que ele me mostra, é como se ele quisesse dizer que ele tem trabalhado bastante, mas que nem sempre ele consegue acessar você. E aí ele é como se muitas vezes você talvez não estivesse conseguindo sintonizar com ele, não conseguisse ouvir ele. Ele fala, inclusive, que às vezes parece que você tem assim medo dele. Ele fala assim, parece que ela tem medo de mim. E aí, a mensagem dele aqui para você hoje, ela é mais ou menos assim. A vida, ela fica muito, muito mais fácil quando a gente se permite ser guiado. Por quê? Ele fala, porque tem muitas coisas que você não vê, mas que ele tá vendo. E que ele pode te, como é o nome, desviar dessas coisas, sabe? Ele falou assim, eu posso desviar você desse caminho. E ele falou assim, que por mais esforço que ele faça, né, por mais que ele se planeje, ele tá me mostrando aqui, né, ele tá me mostrando aqui como se fosse ele tem todo um planejamento, ele é muito organizado. Aí ele fala, na verdade, menina moça, ele falou pra mim, eu vim aqui hoje pra ela confiar em mim. Confia em mim, ele falou assim, confia, por quê? Porque eu sou um grande amigo, eu só quero o seu bem, ele tá falando aqui. Então não precisa ter medo de mim. E aí ele vai falar, como que nós podemos melhorar a nossa relação? Né? Como é que nós podemos sintonizar melhor aqui? Aí ele fala que ele gostaria que de vez em quando você colocasse uma música. Pode ser oração, pode ser o louvor, pode ser o que você quiser, mas dedica a ele. Fala assim, ó, eu estou colocando aqui essa música e eu estou dedicando a você. Por quê? Porque, como que é? Por meio das notas musicais, da frequência dessas músicas, que são músicas harmoniosas, né? Que trazem bons pensamentos, ele consegue levar a mensagem para você. Falar com você, tocar seu coração, né? Ele tá falando, então, não tenha medo de mim. Pode dedicar as coisas para mim, porque eu tô aqui e eu só quero o seu bem. E ele falou, como é que é o nome? E mesmo, que ele quer me dizer o seguinte, mesmo que não haja muitas vezes essa comunicação, isso não diminui o trabalho dele. Ele continua trabalhando muito. Ele falou, então já que eu estou trabalhando bastante para ajudar, que tal se a gente puder nos aproximar? Então ele deixa esse convite e dizendo que tem coisas que ele vê que você não vê. Ele volta a falar isso.
e que muitas vezes você se entregar a ele ou se entregar a Deus nesse sentido de ouvir o que a espiritualidade tem para te falar, pode te livrar aí de muito. Olha, eu não conheço a Bíblia, mas ele falou muito, abre aspas aqui, eu vou repetir, tá, gente? Chumbo grosso, eu não sei o que é isso. Eu sei o que é, mas eu não sei porque ele tá falando isso. Ela vai entender. E é isso. Mensagem passada, ele agradece muito a oportunidade de poder falar hoje, muito, ele tá muito grato mesmo. Eu agradeço ele também. E ele está saindo agora. Viu? Viu? Então a gente agora sai todos os mentores, ele tá saindo aqui também. E agora eu vou olhar as perguntas que vocês fizeram e agradeço, né? Todas as pessoas que estão aqui na live, que estão nesse momento, que é um momento muito especial para mim também, né? Fazer esse trabalho pela primeira vez sem nem saber como é que ia ser, né? E ter vocês aqui vendo, assistindo e partilhando esse momento. Agora vamos para as perguntas. Agora o comentarista é o principal. Agora ele se diverte. Vamos ver. Vamos lá. Perguntas. Um mentor pode mentorar mais de uma pessoa? Sim, pode mentorar mais de uma pessoa. Ele fala, meu mentor é Miguel Arcanjo, tá? Eu chamo ele de Miguel, ou de meu amigo, muitas vezes, e ele diz o seguinte: no plano espiritual, nós temos as nossas almas mais fragmentadas, ou seja, é possível que a gente esteja acoplado ao campo de várias pessoas. Ele fala, eu tenho mentorados no mundo todo. Por quê? Porque aqui em cima a gente tem tecnologias e sistemas que são diferentes do que tem aí embaixo. Aí embaixo vocês não conseguem se duplicar. Ele falou, mais ou menos. Ele falou assim, mais ou menos, né? Uma consciência unificada e incorporada, ela não consegue. Isso não quer dizer também que não haja, mas ele falou, isso é assunto para outros carnavais, não agora. Mas ele, enquanto mentor, ele falou assim que ele consegue devido à fragmentação. Ele fala, vamos pensar numa energia geral, Deus, né? Deus, ele é o todo, ele é tudo. Aí ele falou, e Deus vai se fragmentando em mônadas, em almas, em espíritos, nas diversas espécies de vida, né? Em todos os lugares, ele tá em tudo, não tá? Pronto. Conforme a gente vai evoluindo, né, na nossa trajetória de consciência, a gente vai chegando mais perto dessa fonte, a gente vai se unindo a essa fonte. Então, o que acontece? A gente consegue fragmentar-se mais. Ele falou, no nível que nós estamos aqui, de onde eu estou falando, ele falou aqui, a gente consegue ter a consciência fragmentada. Então, é por esse motivo que um mentor consegue mentorar vários mentorados aí em todo o planeta. E ele falou, claro, que quanto maior maior a hierarquia espiritual, no sentido de quanto mais luz, mais consciência, mais consegue fazer isso, tá? Por exemplo, um mentor espiritual consegue fazer isso, mas se for um guia, normalmente o guia é um parente próximo da gente. Então, aquele parente, ele tá mentorando você e ele pode sair de você e ir para outra pessoa, mas ele tá mentorando várias pessoas. Ele fala assim, espero ter sido claro para o que é possível para o momento. Porque ele fala o quê? Porque, né, essa pessoinha que vos fala, que sou eu, ainda tem que tomar umas aulas a mais sobre isso. E quando ela tomar essas aulas, aí ela grava vídeo e explica mais. Então tá bom, tá vendo? Mais uma lição de casa. Mas deu para entender? A resposta é sim, tá? Deixa eu ver aqui. Podemos ter vários mentores? Sim. Normalmente, nós temos um mentor que nos acompanha durante o nosso nascimento e ele pode estar por toda a vida. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a pessoa está se formando para ser médico, certo? A pessoa está lá estudando para ser médico e tal. Provavelmente, uma equipe médica vai estar acompanhando ele, tá? A pessoa já é médico cirurgião, provavelmente uma equipe cirurgiã vai estar ao lado dele.
Mas não é só para médico, tá, gente? Artista, professor, quando a gente vai ser, por exemplo, ele fala assim, quando a gente vai ser mãe, muitas vezes a gente recebe toda uma equipe de mentoras femininas que vão dar suporte à maternidade. Ou seja, existem os mentores que são mais permanentes, que nos acompanham, e existem aqueles que chegam. Aí ele tá falando, por exemplo, a Péola tá com mentores agora que são para o doutorado dela. Tem mentores que são só para isso. Ele falou assim, dependendo do tema da live, quem vai comparecer não sou eu, é uma outra mentora. Ele falou assim, já aconteceu, né? Um outro mentor vem, o outro vem, depende do que vai ser feito. E quem tem mais, assim, a qualidade de orientar aquilo. Então, troca. E a gente pode ter, ele falou respondendo a pergunta, inclusive uma equipe de mentores. Né? Equipe de mentores que organiza o trabalho. Por exemplo, o trabalho espiritual que é feito aqui é feito por uma grande equipe. E ele falou, e é sempre bom lembrar que essa equipe nem sempre ela é feita só dos mentores, por exemplo, da guardiã. Eu sou a guardiã da Irmandade nesse momento, né? Ele fala assim, é um conjunto dos mentores de quem está aí assistindo, por exemplo. Ele falou assim, por isso que se forma uma egrégora, porque os diversos mentores trabalham na Irmandade. Eles trazem coisas aqui para a Irmandade. Então, por exemplo, podem ter pessoas aí do outro lado que estão desenvolvendo trabalhos, estão fazendo projetos sociais, projetos importantes, outras coisas assim. Não precisa ser só espiritual, tá, gente? A gente tá falando, não. Mas que tem uma equipe e que os mentores daquelas pessoas que estão sendo servidos, né? Ou sendo ajudados, enfim, aí estão aí no meio, também vêm para fazer parte. Ele tá dando um exemplo aqui, ele falou, sabe aonde? Sabe, tipo de pessoas que tem muito mentor, equipe com esses terceiros trabalhando junto? Professor, como que é? Professora de escola infantil. Então, professor que cuida de criancinha, né? Normalmente, digamos assim, ela tá com uma equipe perto dela e os mentores das crianças todos formam um círculo para poder ajudar ela a ter suporte, a pessoa ou ele, né? O professor a ter suporte com as crianças na escola. Ele falou, isso é só um exemplo. Aqui no plano espiritual somos todos irmãos, a gente se ajuda sempre. É assim que funciona. Inclusive na Irmandade Rosa Dourada. Ele tá falando aqui. Vamos lá, deixa eu ver mais. Como fazer contato direto com o nosso mentor? O que acontece? Cada pessoa escolhe uma maneira, uma frequência para conectar aos planos mais sutis e aos mentores espirituais. Então tem uma live que foi feita aqui que mostra, né, mostrou acho que 17 casos de como se conectar aos mentores, certo? Veja, via de regra, o mentor ele está sempre fazendo contato direto com o seu mentorado, isso sempre. A questão não é o contato, a questão é como o mentorado consegue se sintonizar e perceber esse contato. E aí é a questão, por quê? Vamos lá, na realidade do mundo como um todo, quantas pessoas estão despertas para essa possibilidade? Então a gente pega o funil e reduz, muito poucas pessoas. Das que estão despertas para essa realidade, quantas acreditam que podem fazer esse contato? Beleza? Então, aí ele fala assim, a pessoa que fez a pergunta, que foi Laura, ele fala assim, então a Laura, ela tem as formas dela, por exemplo, ele tá falando aqui, como é o nome disso? Atividade. Ele fala assim, meditação ativa, ele tá falando aqui. Por meio da meditação ativa, o seu mentor te acessa. Mas esse é o seu caso. A Péola, por exemplo, adora tomar banho. Eu me conecto muito com meus mentores na água, muito. A agenda da semana, inclusive, eu recebo lá tomando meu banho lá. E a água, ela conecta pra mim. Tem alguém aí que é assim? Tá vendo? Fica me entregando, né? Então, cada pessoa tem uma maneira aí de encontrar a frequência para conexão. A forma de perceber é que é diferente. Então, nem todas as pessoas têm faculdades mediúnicas, por exemplo, de clareaudiência ou de clarividência. Isso não. Mas aí pode ter um insight, pode ver um sinal, pode sentir no coração. Aí cada pessoa precisa lidar com a sua mediunidade. E aí convém estudar sobre mediunidade. Esse conhecimento é importante, certo? Ele tá falando assim, a Péola naturalmente tem uma mediunidade muito ostensiva.
Então, ela tem uma abertura mediúnica considerável para esse tipo de acesso, porque ela tem uma missão, uma preparação para isso. Mas outras pessoas podem ter missões e preparações que são regidos de uma outra maneira. Aí ele falou, uma pergunta, todo mundo tem mediunidade? Sim, todas as pessoas têm mediunidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Na próxima semana, se eu não li alguma coisa, vai ficar gravada a live? Vai ficar gravada, viu? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Ele falou assim que na próxima semana, ele falou, surpresa, vai ter de novo. Eu não tinha essa certeza, né? Se teria ou não, se é um quadro que vai permanecer, mas diz ele que sim, que eles vão trabalhar para permanecer. E ele vai explicar um pouco mais para frente como que isso pode se dar, né? Porque eu tenho outras coisas que eu também faço, né? Não só doutorado, profissão. Gente, a vida é boa demais. Muito obrigada para quem estava aqui acompanhando, para quem confia, inclusive, de chegar no primeiro dia aqui e falar, ó, o que essa menina vai fazer, porque nem eu sei que eu vou fazer, mas faço de coração, gente. Eu amo isso aqui que eu faço, rejuvenesce a minha alma. Mesmo que eu tenha tido um dia difícil, um dia complicado, eu venho aqui, ó, isso aqui aquece meu coração. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, tchau, até semana que vem.